Nesse domingo, a gente precisa falar de uma ação que talvez seja a mais polêmica da nossa Bolsa de Valores desses últimos anos, por conta de todas as polêmicas que ela acabou se enfiando no início do ano passado, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o desenquadramento da SUSEP por conta das provisões técnicas, nós tivemos alguns apontamentos por parte da esquadra para questões contábeis, né, para fraudes contábeis, nós tivemos, inclusive, algumas informações que foram divulgadas para o mercado sobre a base acionária, que na verdade não era verdade, né? Porque dizia que o Warren Buffett era acionista, mas de repente não era. E, enfim, muitos escândalos, e aí a gente precisa entender, né, que tudo isso acabou movimentando muito o mercado. Ela acabou se desvalorizando aí mais de 77% em 2020 e também acabou mexendo muito com as emoções dos investidores. Tem os torcedores a favor, tem os torcedores contra, tanto que se você é uma pessoa que assiste os vídeos lendo comentários, provavelmente vocês vão ver comentários a favor, comentários contra, muitas vezes são comentários cheios de emoção, a gente consegue perceber isso, mas o que a gente vai fazer hoje vai ser justamente analisar os números, né? E tentar fazer isso de uma forma um pouco mais racional. Então, antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo, porque quer você seja acionista ou não, sempre tem alguma informação que a gente consegue complementar no meio de tudo isso, beleza? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa começar falando sobre o prejuízo que IRB acabou entregando no quarto trimestre de 2020, né? Então, ao invés de um lucro líquido, como ela tinha em 2019, ela acabou apresentando um prejuízo de mais de 620 milhões de reais. Quando a gente olha esse valor anualizado, ela acabou entregando um prejuízo de mais de 1,5 bilhão de reais, sendo que em 2019 ela tinha fechado sim com lucro, ela tinha fechado com resultado positivo. Isso porque, né, depois de todos aqueles apontamentos da esquadra, o próprio IRB, ele refez ali algumas partes, né, da contabilidade deles, entregando aí números mais reais, apesar de que muitas pessoas ainda assim até hoje olham, né, para os resultados que eles entregam e sempre ficam com aquele pezinho atrás, do tipo, será que o que eu tô vendo aqui é verdade mesmo, né? Cabe ressaltar que existe toda essa questão de auditoria que passa pelos balanços, ainda assim não é garantia, né, de que vai conseguir pegar uma fraude contábil ou enfim, que realmente vai conseguir fazer um pente fino, então eu entendo muitos investidores terem esse pezinho atrás. Agora vamos lá, gente, ela teve esse prejuízo no fim das contas e tiveram vários fatores que acabaram influenciando nisso, né? Então nós tivemos, por exemplo, como vocês podem ver nessa imagem aqui, um aumento na sinistralidade. A gente saiu de 66,4% em 2019 para 102,3% em 2020. Cabe ressaltar que parte dessa sinistralidade ela cresceu bastante, inclusive no exterior. Então, existem alguns fatores cambiais que precisam ser ajustados no fim das contas que acabam impactando no resultado também, né? Isso mesmo considerando que os prêmios emitidos, eles cresceram no quarto trimestre de 2020, né? Quando a gente fala no resultado anualizado, os prêmios emitidos, eles ficaram em 9,58 milhões de reais, o que foi 12,6% maior do que 2019. Cabe ressaltar que 4,87 bilhões de reais eram do Brasil, né, eram prêmios emitidos aqui no Brasil, e 4,72 bilhões eram prêmios que foram emitidos lá fora. Mas como eu falei para vocês, a sinistralidade acabou aumentando um pouco, nós tivemos também alguns custos aumentando, principalmente no segmento Vida Brasil e patrimônio exterior, né, então esses custos acabaram aumentando em 22% quando a gente olha essa base anualizada, e cabe ressaltar também que tiveram alguns outros fatores que impactaram nesse resultado, né. Acho que primeiro a gente pode comentar sobre o prejuízo fiscal, né, do escritório lá da sucursal em Londres. Tivemos também mais um desfecho agora em janeiro de 2021 sobre o acordo, né, com a Eletronorte. Também tivemos a própria queda na nossa taxa Selic, né? Então, quando a gente fala de resseguradoras, elas precisam ter um valor ali, né, em uma reserva para quando tiver alguma sinistralidade, quando tiver alguns prêmios que precisam ser pagos, ela precisa ter essa reserva. E ela fica aí investida em diversos ativos, muitas vezes em ativos de renda fixa, e quando a gente
tem uma queda nessa taxa Selic, consequentemente, né, a performance dessa carteira acaba sendo afetada. Agora que eu acabei falando, né, nessa questão de reserva financeira, cabe a gente trazer sim alguns pontos positivos, né, que a gente já viu uma melhora nesse balanço de IRB. Então, ela tinha sido ano passado desenquadrada pela SUSEP pela falta de provisões técnicas. E aí, para ela tentar se reajustar aí no meio do caminho, ela fez algumas ações. As principais que eu acho que a gente pode trazer hoje é justamente o follow-on de ações que ela fez no ano passado, e aí a gente teve inclusive participação, né, de Bradesco e Itaú. Nós tivemos também a emissão de debêntures, dentre algumas outras ações, mas que no final acabaram totalizando aí 4,8 bilhões de reais que entraram para a empresa para ajudar ela a se enquadrar novamente nessas questões da SUSEP e se tornar um pouco mais solvente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do índice de solvência, ficou em 167% e ela ficou, então, inclusive, com um excesso de capital regulatório em 1,3 bilhão. Já quando a gente fala das provisões técnicas, eles também ficaram com um superávit nessas provisões técnicas de 542,6 milhões de reais. Então essa questão que era um problema até o ano passado, agora não é mais, mas claro que tudo isso foi às custas de emitir debêntures, fazer follow-ons e, enfim. Outro ponto que vale a gente ressaltar, tá, é que sobre o resultado, que eu acabei não falando antes, foram as operações, né, de re-underwriting que no fim das contas fizeram com que a IRB ela descontinuasse 11% aí dos negócios dela, dos contratos dela. Então, quando a gente fala de underwriting, é uma operação que as seguradoras e resseguradoras fazem para avaliar o risco de alguns negócios e tentar entender se vale a pena continuar com aquilo ou não. Então, nessa avaliação do IRB, 11% dos negócios aí não valiam a pena e eles falaram que abdicariam então dessa receita para talvez focar em negócios que tivessem uma receita com uma margem maior. Então é claro que nós tivemos também alguns contratos novos entrando, mas parte desse resultado que eu trouxe para vocês, né, desse prejuízo, também foi afetado por essa questão dos contratos descontinuados, né? E beleza, gente, pontos importantes eu acho sobre a teleconferência que a gente pôde ouvir agora nessa sexta-feira que passou. Primeira coisa foi a questão de uma pergunta que fizeram, né? Se IRB já tinha tirado todos os esqueletos do armário. Sim, fizeram essa pergunta. E aí, nessa hora, eu parei para prestar mais atenção ainda, né, do que eu já estava prestando, e eles falaram que sim, que já tinham tirado todos os esqueletos do armário, isso até o terceiro trimestre de 2020, que não deveriam ter mais surpresas, e é claro, né, que a empresa não vai jogar contra ela, mas essa foi basicamente a resposta. Isso porque eles também estão estimando que eles queriam zerar todas essas pendências e todas essas questões que mancharam muito a empresa e a imagem da empresa em 2020, eles queriam zerar tudo até o ano passado para começar 2021 com o pé direito, inclusive eles chegaram a mencionar, né, que em 2021 eles já estimam reverter esse prejuízo de 2020 entregando lucro e continuar tentando consertar a casa para que 2022, 2023 ela volte aí a estar plena, talvez como antes. Mas a gente só vai ficar sabendo mesmo se a gente acompanhar de perto e ir lá na frente para saber se ela realmente vai ter feito todo o dever de casa que ela está se comprometendo, né, a fazer para tentar retomar essa credibilidade que ela acabou perdendo e também para ela voltar, né, a ter um bom operacional, voltar a ter boas margens, voltar a dar retorno, né, para os seus acionistas e entregar lucro ao invés de prejuízo como foi em 2020. Cabe ressaltar, né, gente, que talvez a gente não possa mais esperar aquela IRB, né, aquela empresa de quando ela valia seus 40 e poucos reais, porque aqueles números, né, eles não eram reais. Então, muita coisa foi atualizada. É claro que se ela fizer o dever de casa, ela pode se encaminhar para uma recuperação, mas eu não acredito mais naquele IRB, né, de mais de 40 reais. Eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho mais o pé no chão e entender que as margens não eram tudo aquilo, que os retornos não eram tudo aquilo e fazer talvez esse valuation aí um pouquinho mais para baixo. Ainda assim, quando a gente lê aí a análise, né, de outros profissionais da área, de outras corretoras, de outros bancos, muitos ainda dizem:
cautela com o papel, porque talvez demore muito tempo para eles conseguirem se recuperar e também, claro, recuperar a confiança do mercado, né? Às vezes, por mais que os resultados comecem realmente a aparecer aos poucos, ainda assim existe toda essa mancha, né, por conta de todos os escândalos, e isso pode acabar refletindo sim na empresa. Então a maioria diz para ter cautela nesse momento e talvez esperar sinais mais claros, né, para realmente olhar com mais otimismo para o papel, porque até então tudo que foi feito de lá para cá surtiu pouco efeito, né? Mas é claro que a gente tem que começar a olhar talvez daqui para frente, até porque dizem eles, e aí cabe você, investidor, acreditar ou não, que eles tinham resolvido então todos os problemas deles, né, lá em 2020. Mas agora eu quero saber de vocês, eu quero saber se vocês investem em IRB ou não, se vocês estão confiantes que ele vai se recuperar, que as ações vão se recuperar também, ou se vocês acham que não, que é melhor simplesmente deixar de molho e olhar para outros cantos do mercado, porque no fim das contas pode ser que tenham mais oportunidades aí aguardando o nosso suado dinheirinho. Escrevam aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.